Olá, olá, ser humaninhos da minha vida, tudo bem? Hoje vamos dar seguimento às nossas dúvidas e curiosidades sobre os sistemas do corpo humano. O assunto de hoje é sistema digestório, tá? Vamos lá tirar algumas dúvidas. É possível sobreviver apenas com metade dos intestinos? Sim, é possível. No entanto, uma das cirurgias bariátricas, né, que são aquelas cirurgias para perca de peso, acontecem com um desvio do intestino, tá, gente? Eles, como se cortasse o caminho do alimento. Por quê? A gente aprendeu que o intestino é responsável pela absorção dos nutrientes. Por quanto menor o caminho que esse alimento passar, menos ele é absorvido, ou seja, a pessoa emagrece, tá? Porém, o que acontece? Quando a gente tem menor, né, um intestino menor, diminuído, ele vai ter uma menor absorção, logo, nosso corpo vai ter deficiência de nutrientes, então vai precisar de uma suplementação. É literalmente aquele ditado de comida nova dentro, comida velha fora. Você come e já provavelmente vai no banheiro muito rápido, porque o caminho é muito menor, né? A gente tem aí o intestino com 8 metros, né? Nosso intestino delgado. Então, quanto menor o caminho, mais rápido chega ao seu ponto final, ao seu destino, né? E também, consequentemente, a absorção de nutrientes é menor. Então, quando você tem intestinos menores, você vai ter alguma deficiência nutricional e precisa fazer aí uma suplementação, tá? Outra. Prof, se o estômago por algum problema vier a fechar, tem alguma forma de cirurgia para reverter para ligar até o estômago? Ou se acabar fechando e a comida não chegar no estômago para absorção, a pessoa pode chegar a morrer? Então, vamos supor que esse esôfago feche. Sim, cirurgias existem, milhões de cirurgias que podem arrumar, né, reverter esse fechamento. Mas vamos supor que é um câncer, né, de esôfago que comprometa o esôfago como um todo. A pessoa passa a ser alimentada por sonda. Então, é como se ligasse a sonda diretamente lá no estômago, né? E o alimento via líquido, né? Via tipo como se fosse um soro, ele é levado lá diretamente, tá? Então, aí a comida vai chegar de qualquer maneira. Mas, claro que são casos, assim, muito difíceis. Quando acontece, são muito arriscados, são muito sérios. Porque você não consegue ficar se alimentando pro resto da sua vida dessa maneira, né? Então, se o esôfago fechar, a pessoa não descobrir, né? Ou ele tiver um fechamento parcial, por algum motivo, vamos supor que cresceu ali umas células desordenadas e tem um pedacinho só. A pessoa vai ter dificuldade na hora de engolir, né? Então ela vai comer e vai se sentir sufocada, né? Vai se sentir entalada. Ela vai diminuir a absorção de alimento e, consequentemente, ela vai definhando, né? Se ela não tiver ajuda, não procurar ajuda, pode sim chegar a ser fatal. Mas, geralmente, cirurgia reverte tudo isso, tá? Como ocorre a quebra dos carboidratos e das proteínas? Aí aqui também tem outra assim, ó, digestão dos carboidratos e proteínas. Tenho dúvida no processo de digestão. Então, vamos recapitular como que a digestão começa. Primeiro, a gente tem que ter em mente que a gente se alimenta e que os nossos alimentos são compostos de nutrientes, né? A gente divide a nutrição em carboidratos, proteínas e lipídios, de maneira geral, né? Nós temos também vitaminas e sais minerais, mas de maneira geral, carboidrato, proteína e lipídio. Nós falamos que no nosso sistema digestório tem a atuação de enzimas, e cada enzima é especializada na quebra de algum tipo de alimento. Então, o alimento que chega grande à nossa boca vai primeiro ser triturado pelos nossos dentes, amolecido pela nossa saliva, aonde, se já tiver ali carboidratos, a nossa saliva, que tem enzimas salivares, temos enzimas digestivas, né? Que elas já vão começar ali a quebrar o carboidrato
dividindo, né, diminuindo ele em moléculas super pequenininhas de glicose, né? Então, a gente vai quebrando o alimento. O segredo do nosso sistema digestório é todo de quebrar o alimento até a menor molécula possível, né? O menor tamanho possível, para que as nossas células, que são microscópicas, consigam absorver essa estrutura, tá? Esse nutriente. Então, cada local do nosso sistema digestório tem enzimas especializadas nisso. Então, na nossa boca, a gente já tem enzimas digestivas aí para o carboidrato. Continuam atuando, descendo. Então, já chega muito menor o carboidrato. Lembra que a gente falou que, por exemplo, você pega uma bolacha de água e sal, ela já começa a derreter na sua boca? Por quê? A nossa saliva já está quebrando, já está dissolvendo esse alimento. Aí, por exemplo, a gente come uma carne. A gente vai só triturar a carne com os dentes, a gente não consegue fazer a carne derreter na boca, literalmente falando. A carne vai descer praticamente inteira, junto com o bolo alimentar, até o estômago. No estômago, nós temos a ação de mais enzimas mais fortes, que vão quebrar aí os aminoácidos das proteínas em aminoácidos isolados. Proteínas são conjuntos de aminoácidos. Então, nossos ácidos estomacais, que são as nossas enzimas digestivas, também vão começar a quebrar as proteínas. E os lipídios ainda não estão conseguindo ser totalmente quebrados. Eles vão ser quebrados com a ação na ação do nosso intestino. Nós vamos ter aí a ação do suco pancreático, da bile e do próprio suco entérico, né? Que é a parte do suco digestivo intestinal. Então, a união desses três ajudam a quebrar os lipídios. Então, o nosso processo de digestão, ele é todo composto por enzimas que são especializadas. Lembra que eu falei de carboidrases, né? Ou amilases, proteases e lipases. Então, amilase, que quebra amido, né? Que vem do carboidrato. Proteases são as enzimas que vão quebrar as proteínas em aminoácidos isolados. E lipases são as que vão quebrar os lipídios em moléculas menores de gordura, tá? É isso. Aqui, esse aluno, acho que ele achou que era para falar uma curiosidade, né? Mas é legal também eu compartilhar com vocês, ó. Curiosidade. A parte do sistema digestório teve uma curiosidade muito legal, porque aprendi como o meu corpo funciona por dentro. E agora, toda vez que eu como alguma coisa, eu fico imaginando o ciclo dentro do meu corpo. É muito legal mesmo. Você come algum alimento, você fica imaginando ele descendo pelo esôfago, indo para o estômago, onde ele vai ser digerido mais ainda. Aí ele indo para o intestino, andando pelo intestino inteiro, chegando até o intestino delgado e sendo liberado nas fezes. É um pensamento muito legal de se ter. Assim como no sistema excretor, também é a mesma coisa. O sistema digestório é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e ânus. Fazem também parte do sistema as glândulas acessórias, salivares, pâncreas e fígado. Muito bem, então aqui essa pessoa colocou pra gente as estruturas, né, os órgãos que formam aí o sistema digestório. Onde se inicia a digestão? Depende do que você considera como digestão. Digestão, na sua cabeça, essa pergunta é a quebra do alimento? Só a quebra inicia na boca, né? Que o dente quebra o alimento, rasga o alimento, tritura o alimento. A digestão de quebra dos nutrientes vai depender de qual nutriente é. Carboidrato começa na boca, proteína começa no estômago, lipídios começa no intestino, tá? Por isso que quem tem problemas intestinais, de retenção, por exemplo, de prisão de ventre, os médicos aconselham a comer alimentos com colheres de azeite, né, regados ao azeite. Por quê? Porque o lipídio, que é do óleo, ele vai até o intestino. Então, ele vai lubrificar as paredes intestinais até ele terminar de ser quebrado, tá? Então, ele ajuda aí para as pessoas que têm problemas aí com prisão de ventre. Bom, aqui falando da digestão dos lipídios, da proteína e da função da bile, como eu já falei sobre isso. Como a água que a gente bebe vai para o nosso sangue? Como que a água que a gente bebe vai para o nosso sangue? Literalmente sendo absorvida pelas nossas células através das membranas plasmáticas, tá? Então, em todo o caminho que a água vai passando, as células vão absorvendo essa água através aí de osmose, tá?
do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, as células vão absorvendo através das membranas plasmáticas e vai hidratando as nossas células, o que consequentemente vai hidratando todo o nosso corpo. E elas vão para a nossa corrente sanguínea, que deixa o nosso sangue muito mais fluido, que garante aí um melhor ciclo no nosso corpo inteiro, tá? Por isso que bebam água. Bebam água. Após digerir o alimento, por que demora tanto para o alimento chegar ao estômago? Na verdade, não demora tanto para ele chegar ao estômago. Demora para ele sair do intestino, né? Para ele ser digerido do estômago, ir para o intestino e depois sair do intestino. Por exemplo, comi milho hoje. Aí, se eu for fazer cocô hoje e eu fizer uma análise no meu cocô, eu não vou achar milho no meu cocô hoje. Provavelmente eu vou achar muito mais tarde, né? Com muito mais tempo. Por quê? Porque esse meu alimento tem que passar por um tubo, vamos colocar aí uns 50 centímetros, né? De boca a estômago e mais metros e metros do intestino. Então demora, né? Movimentos peristálticos, né? O movimento que é muscular, digamos assim, o nosso corpo tem que transportar esse bolo alimentar. Então ele demora mesmo, tá? Mas não é para chegar ao estômago que ele demora. No entanto, a hora que você está comendo, você fica cheio rápido, né? Você se sente cheio, assim. É que a gente que não para de comer porque a gente é guloso, mas você enche rápido porque o seu estômago já está cheio. Como acontecem os gases? Olha, vamos colocar aí que 99% dos gases são pelo processo de alimentação. É o gás que a gente ingere, tá? Junto com a comida, junto com o refrigerante, na hora de mastigar, tá? São gases que a gente vai digerindo mesmo, que a gente vai engolindo. Então, a maioria dos nossos gases do nosso corpo, que tá dentro do nosso corpo, é da alimentação. Pouquíssimo é originado das bactérias que estão no intestino, que soltam, né? Que liberam também gases, as nossas bactérias harmônicas, né? Que vivem de forma harmônica no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, por dia nós liberamos mais de 1 litro de gases. A gente às vezes nem percebe, tá? Porque às vezes esses gases vão sendo liberados aos pouquinhos. Aí tem aqueles gases que são uma explosão, né? Liberados de uma vez só. Mas a maioria são liberados ao longo do dia. Então fala assim, eu não solto pum. Solta assim, o dia inteiro você está soltando pum. Você só não percebe, tá? O que acontece no organismo para acontecer o vômito? O vômito, geralmente, ele é uma defesa do nosso corpo e ele é como o refluxo, tá? Ele é uma defesa. Então, por exemplo, numa intoxicação alimentar, nosso corpo percebe que a gente comeu alguma coisa errada, então ele quer jogar para fora. Por isso que a gente tem ou o vômito ou a diarreia. Depende da onde tiver mais fácil. Tem gente que vai os dois de uma vez, né? Depende do que tiver mais fácil, mas geralmente o vômito ele vem como um reflexo mesmo, tipo assim, joga isso pra fora que eu tô com muito trabalho aqui, sabe, o estômago falando, joga pra fora que eu tô com muito trabalho aqui, joga isso aqui fora, não tô conseguindo, manda pra fora, tá? Então o vômito geralmente é isso. Esse aqui trouxe uma curiosidade, o rosnado do estômago é chamado borborygmic, é assim que fala? Não sei. E depois perguntam pro professor Leandro. E acontece o tempo todo, mas fica mais alto quando o estômago está vazio, porque não há comida para abafá-lo. Porque a gente tem também os gases, né? Os gases vão aí como se fosse estourando bolhas lá dentro do nosso estômago. E se ele realmente estiver vazio, aí ele faz mais barulho. Tá bom? Gostei dessas curiosidades. Então, próxima aula, próximas curiosidades. Um beijo e até a próxima.